Muito bom dia aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão bem? É bom estarmos na casa do nosso Deus. Amém. Hoje, este dia, esta manhã que tiramos para celebrar o nome de Jesus Cristo, que é o nosso Deus e o nosso Senhor, a quem devemos a nossa vida. Amém. E a quem temos entregado todos os nossos dias, a nossa vida, todo o nosso ser. E o queremos seguir de todo o coração. Amém. Convido a igreja a ficar de pé esta manhã para celebrarmos a Jesus. E antes de celebrarmos a Deus, irmãos, e é verdade que com a nossa vida já o celebramos, amém? Como sacrifício vivo, diante da sua presença a cada dia, o adoramos e louvamos. Eu gostava de ler com os irmãos o Salmo número 100. E diz assim a palavra do Senhor: Cantem ao Senhor com entusiasmo, habitantes de toda a terra. Adorem o Senhor com alegria, vão à sua presença com cânticos de júbilo. Não se esqueçam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. Entrem no seu templo em ação de graças, entrem nos seus átrios com hinos. Louvem-no e bendigam o seu nome. O Senhor é bom, o seu amor é eterno. Ele permanecerá fiel para sempre. Amém. Ele é fiel, Ele é o nosso Deus. Somos criaturas suas e Ele é o nosso pastor e a Ele nós pertencemos. Amém? Por isso, irmãos, eu não sei o que vai no seu coração, não sei qual é o motivo que tem para dar júbilo ao Senhor, não é? Mas sei que muitos motivos há para celebrarmos este nosso Deus. Amém? Vamos entregar este tempo nas suas mãos e certamente Ele falará connosco hoje. Amém? Pai querido e amado Deus, Senhor, nesta manhã nos entregamos diante da Tua presença. Nos curvamos, Senhor, diante de Ti humildemente, Senhor, reconhecendo que És o nosso Deus, que És o nosso pastor. Senhor, queremos entrar na Tua presença hoje, Senhor, com júbilo, Senhor, com cânticos, Senhor, alegremente, louvando-Te, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Tu que és o Criador de todas as coisas, de céu e terra e de tudo aquilo que há debaixo da terra. Senhor, a Ti, Senhor, queremos prestar o louvor. Obrigado, Senhor, também por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque enviaste o Teu Filho e a obediência Ele foi à morte e morte de cruz, mas ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, o levantaste, Senhor, e Ele hoje reina e vive para todo sempre. Senhor, mereces o louvor. Amém. Aleluia. Louvemos o nosso Deus com alegria. Amém, irmãos. Amém. Podemos acompanhar também com as nossas palmas. Amém. E como diz o Salmo, vamos cantar isto mesmo, que Deus é bom. Entramos na Tua presença, Senhor, dizendo isto mesmo, que Tu és bom, que grande é a Tua misericórdia. Aleluia. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Ele é bom, amém? Amém. Sim, Tu és Senhor e Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Sim, Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia. Sim, Senhor. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Só a Ti, nosso Deus, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem Tu és.
és bom e a tua misericórdia é para sempre. Com alegria cantamos: Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Mais uma vez, Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Com toda a certeza dizemos: Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. E todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, e te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és, e te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom, para sempre bom, Senhor. Te adoramos, Pai, sabemos que és bom para todo sempre. Aleluia. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Dizem só, Senhor, com a tua boca, no teu coração, proclama: Senhor, eu sei que tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom. E continuamos a cantar e dizemos: Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. E todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, e te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. E te adoramos, Deus. Aleluia, tu és digno de louvor. Só tu és nosso Deus. Amém. E te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Mais uma vez, te adoramos e te adoramos, Deus. Cantamos aleluia, que nunca se canse a nossa voz, Senhor, de dizer que tu és bom, por quem tu és. Te adoramos e te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és, por quem tu és. Tu és bom, sim, tu és bom, Senhor. Adoramos-te, Senhor, porque grandes são as tuas misericórdias, porque grande, Senhor, é o teu amor por nós. Senhor, assim diz o salmista, que aquele que teme o teu nome, tu o amas de uma forma fraternal. Obrigado, Senhor, porque aquele que teme o teu nome, aquele que te segue, sempre será cuidado por ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia abriste os nossos olhos, nos encontraste, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos dás o dom da fé, Senhor. Obrigado, Senhor, que podemos crer em Ti. Podemos olhar, Senhor, para trás, também para o presente e ver, Senhor, no futuro, o
quão Tu és fiel, não só a nós, Senhor, e sabemos que não é por nós, mas porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus verdadeiro, Senhor. E é isto mesmo que queremos cantar, é este louvor, Senhor, que queremos levantar, Senhor, hoje de manhã. É que Tu és bom, é que Tu nos amas, que és poderoso e Tu não falhas. Aleluia. Salvos pela graça, cheios do Seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou da aleluia, nos firmou na Sua luz, pagou um alto preço. O Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o Seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o Seu amor que faz todas as coisas novas. E a quem prestar louvor, para quem a adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão. Pois Ele nos tirou das trevas, sim, Senhor, nos firmaste na Tua luz, pagou um alto preço e o Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o Seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o Seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos, te exaltamos, Jesus. Sabemos quem és, Senhor. Iremos confiar todo o nosso ser só a Ti, Jesus. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Sabemos quem é Jesus, sabemos quem é, sabemos quem és. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos, sim, Senhor, o temos conhecido quem Tu és. Sabemos quem és.
iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas e nos amou com amor que constrange. Aleluia. Irmãos, enquanto vamos cantando, vamos levantar as nossas ofertas, amém? De amor e gratidão ao Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, grande é o teu amor. Aleluia. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas e não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar em ti, todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, 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 sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Amém. Inclina a tua cabeça, aleluia, e fala com aquele que fez todas as coisas novas. Fala com o teu Senhor e Rei, aleluia. Abre-lhe o teu coração, bendiz o seu nome, para além da música, mas com as tuas próprias palavras, com o teu coração. Tal como tu estás, chega-te à sua presença, aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu estás aqui, Senhor. Que nos conheces, Senhor, nos entendes, Senhor. Conheces a nossa estrutura, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, como Teu povo, como Tua igreja, Senhor.
É diante de Ti, Senhor, que nos curvamos, Senhor. Como Tu oravas, Jesus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim como é no céu, na terra. O esplendor do meu Rei, majestade vem, toda a terra se alegra, toda a terra se alegra. De luz Ele se vestiu, escuridão fugiu. Tudo treme a sua voz, treme a sua voz. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Deus eterno é, do tempo Senhor é, princípio e o fim, princípio e o fim. Deus triuno és tu, o Pai, o Espírito, Jesus o Cordeiro, Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, Deus eterno é, Deus eterno é, do tempo Senhor é, princípio e o fim, princípio e o fim. Deus triuno és tu, o Pai, o Espírito, Jesus o Cordeiro, Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, oh, canta grande é nosso Deus, e canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, cantamos que grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, e grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Que grande é nosso Deus, dele é o nome.
Ele é digno de louvor. Meu ser dirá: grande é nosso Deus. És digno, Jesus, és digno de louvor, só que Tu és digno, Senhor Jesus. Exaltamos o Teu nome, dizemos que és Deus e Senhor e poderoso. A nossa vida é Tua, Senhor, Tu tens todo o poder, Teu é o poder, Teu é o nome que é sobre todo o nome. Obrigado, Senhor, porque vieste e desfizeste a obra do maligno, nos libertaste, Senhor, nos deste uma nova vida. Proclamamos e declaramos o Teu nome, Jesus, neste lugar, na Tua igreja, Senhor. Ministra, Senhor, no nosso meio, porque Tu és Rei, porque Tu és o Senhor. Aleluia! Invocamos o Teu nome, Jesus, sobre este lugar, pois sabemos que no Teu nome há vida, no Teu nome há liberdade, no Teu nome há cura, Senhor. Jesus, Te adoramos. Jesus, nós Te amamos. Aleluia! Tu cuidas daquele que confia em Ti, Tu olhas por aquele que espera em Ti, ó Senhor. Queremos usar a nossa vida para Te exaltar, para que todos saibam que grande é o Senhor, que grande é a Sua misericórdia. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. E grande é nosso Deus. Canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Só com as nossas vozes dizemos: grande é, e grande é nosso Deus. Aleluia! Canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é, oh, canta ao Senhor, nosso Deus. Grande é, e grande é nosso Deus. Sim, ó Pai, é a Ti que cantamos, Senhor. Agrada-te, Pai, do nosso louvor, Senhor. Não tenhas em conta, Senhor, as nossas falhas, ó Pai, Te pedimos, Senhor, mas é a Ti que cantamos, Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos, ó Pai, que és Deus. Aleluia! E grande é nosso Deus. Canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Este Deus que é grande e poderoso. Grande é o nosso Deus, amém, irmãos? É bom louvar ao Senhor. Deus tem mais para nós, amém? Vamos ouvir aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração, amém? Os irmãos tenham bondade de sentar. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Obrigado pelo alarme, está mesmo na hora de começar a pregação, é isso mesmo. Para acabar não, é para começar. E é toda para ti.
Primeiro livro de Reis. É para ti, para mim e para todos. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Mas este é um capítulo muito interessante. Fala acerca do final de Acabe, por isso é que é uma brincadeira, Simão, está bem? Fala acerca do final de Acabe e fala acerca fala da história de como é que chega ao fim a sua vida. Mas nós podemos ter aplicação, ou extrair aplicações, princípios bíblicos sobre como é que o final da vida de Acabe termina. O primeiro livro de Reis, capítulo 22, fala acerca de uma aliança. Nós vamos ler, mas antes eu gostava de vos explicar como é que nós chegamos a este capítulo. Este capítulo são os dias finais, os 2 últimos dias, aparentemente, de Acabe, e tem a ver como a história se desenrola e como é que Acabe chega a este lugar. A este lugar onde ele vai terminar. É uma guerra e ele vai acabar morto nesta guerra. E é normal os reis guerrearem. É perfeitamente normal os líderes desta altura, os monarcas, terem e fazerem alianças. E até aí nada de estranho há. Mas o contexto todo tem a ver com o desejo de um homem e ir contra a vontade do Senhor. E muitos de nós gostamos muito de ir contra a vontade do Senhor. Nós não verbalizamos isto, mas decidimos tantas das vezes coisas que o Senhor não tem e não quer para a nossa vida, mas porque somos teimosos e porque achamos que sabemos mais, e até mais, neste texto diz, e porque queremos ouvir a voz de Deus, mas queremos ouvir a voz de Deus quando ela está confirmada pelos nossos desejos. Então, aquilo que acontece nesta história é um homem que vai ouvir a voz de Deus, mas quando ouve verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para ele não quer obedecer, ele não quer ouvir e vai fazer a sua vontade. Mas 2 anos antes desta história, o Acabe, os irmãos conhecem, é um dos maiores vilões da história da Bíblia. O Acabe só fazia coisas terríveis. Ele e a Jezabel, não é? Já falámos deles várias vezes. Hoje não vamos falar de Elias, mas ele era muito amigo do Elias. Não gostava do Elias nem um bocadinho. Curiosamente, o Acabe não apenas não só não gostava do Elias, como não gostava de qualquer profeta que profetizasse em nome do Senhor. Porque, segundo ele, sempre que alguém profetizava em nome do Senhor, profetizava mal contra ele. Então ele não gostava das profecias que eram contra ele. Então, verdadeiramente, ele não gostava dos profetas verdadeiros. Ele gostava daqueles profetas que eram falsos, porque diziam aquilo que lhe apetecia. Acabe, 2 anos antes, ele olhou do seu palácio e em frente tinha um belo de um jardim, um campo. Era o campo e a vinha de Nabote. E ele pensou, esta vinha é mesmo boa para mim. É mesmo bonita. Isto ficava bem, isto está mesmo ao pé do meu palácio, isto ficava bem, era comigo. E diz a Bíblia que ele chegou lá ao pé de Nabó e diz, olha, Nabó, dá-me a tua vinha. E eu vou-te dar uma melhor. Porque a tua vinha está mesmo perto do meu palácio. E se não quiseres uma vinha melhor, olha, diz-me quanto é que custa a vinha e eu vou-te pagar o preço justo. E o Nabó diz, olha, longe de mim que entregue a herança que os meus pais me deram. Literalmente é isso, ó rei, olha, não estou minimamente interessado em dar-te nem vender-te isto. Não vais ter aquilo que é meu. E o Acabe, curiosamente, que era um rei extremamente poderoso, foi-se enfiar no palácio e diz a Bíblia que ficou extremamente triste. Ficou muito triste. E chegou, diz a Bíblia assim, deitou-se na cama e não quis comer pão. E virou a sua cabeça para o lado. O rei todo-poderoso ficou triste porque alguém não lhe deu a vinha que ele queria. Então foi-se deitar na cama, deprimido. Coitadinho. Ninguém gosta de mim. Ninguém faz aquilo que eu quero, ninguém me aprecia. E lá está ele vir. Você não consegue imaginar a palhaçada e a imaturidade. Há pessoas mesmo imaturas. Não tem a ver com a idade. Não tem a ver com o poder, tem a ver com a postura. As pessoas acham que merecem tudo aquilo que lhes apetece. E se alguém lhes diz que não, ficam chateadinhas. E o Acabe era assim. Deitado. Você mais consegue pensar num marmanjo, deitado na caminha, que não vou comer, não tenho fome, virado para a mesinha de cabeceira. E chega a esposa à casa, também se percebeu logo quem é que mandava lá em casa. Então o que é que se passa, homem? Vocês irmãos sabem que não é bem assim que está na Bíblia, mas a história é esta. Se vocês lerem, é literalmente isto.
Porquê é que estás nesse estado? Porquê é que não queres comer? O Nabote não me vende a vinha. Uma vinha tão bela, um campo tão bonito. O homem tinha dinheiro para comprar os campos que ele quisesse. Mas aquele tinha-lhe dito que não. E era aquilo mesmo que ele queria. Porque quando nos dizem que não, é como às crianças. É aquilo mesmo que a gente quer fazer. Quando o Senhor até nos diz que não, é mesmo isso que nós nos apetece fazer. Sabem o que é que Jezabel diz? Olha, homem, não vale a pena estares assim. Então ela engendrou um plano maquiavélico, diabólico, inspirado por Satanás. Ela agarrou, diz a Bíblia, em 2 filhos de Belial, 2 que estavam de vinhaça. E não só, era tudo o que viesse marchava. Os filhos de Belial eram aqueles que adoravam um Deus que tinha a ver com o vinho, com o álcool. Então eles eram pessoas que não tinham testemunho nenhum, porque se deixavam dominar por aquilo que não era suposto deixarem ser dominados. Então eles chegaram e testemunharam contra Nabó, como se ele tivesse feito algum crime contra o Senhor. Blasfemou contra o Senhor, 2 testemunhas falsas. Vejam só como é que estava Israel. 2 testemunhas falsas acusam um homem de ter cometido um crime que ele não tinha cometido. Blasfemar o nome do Senhor. E a sentença para alguém que blasfemava era levar essa pessoa para fora da cidade e apedrejá-lo à morte. E não é assim que Nabó morre. E após morrer, Jezabel chegou ao quarto, ainda estava o homem a dormir, ou meio deprimido. Olha, podes-te levantar e alegrar-te. Já tens aquilo que querias. E sabem o desplante de Acabe? Sabem o que é que ele fez? Levantou-se, a Bíblia não diz isto, mas é fácil de imaginar, a assobiar todo contentinho, e foi imediatamente depois de um homem inocente morrer, olhar para a vinha que agora era dele. Claro, assim ainda está ele a observar as árvores, já lá vem um profeta do Senhor. Nabote, não, desculpem. Acabe, assim como aconteceu com Nabote, tu vais morrer e o teu sangue vai ser derramado. E ele diz que ficou extremamente amargurado, mais uma vez. Porque o profeta não terminou só, ele disse, olha, porque tu tens sido injusto, idólatra e não queres saber de Deus, não só tu vais morrer, como toda a tua família, a tua casa vai ser destruída. E diz e o versículo é interessante. É melhor ler, senão os irmãos dizem que eu não leio a Bíblia e vocês até pensam que eu estou a inventar, não é? Vejam. Versículo 16 do capítulo 21 diz assim. Do capítulo 21, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabó era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não me mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste, para fazeres o que é mau aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e arrancarei a Acabe de todo o homem, como também encerrado e desamparado em Israel. O encerrado e desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. E aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora a sua possessão diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou os seus vestidos, cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco. E andava, o que é que diz a vossa Bíblia? De repente, nada como o caos, nada como a tragédia e nada como a dificuldade para levar alguém que era arrogante e prepotente a de repente entender a forma como deve andar. E curiosamente nós pensávamos, bem, e só leva aquilo que lhe merece. O que é extraordinário, e não é sobre isto que eu quero pregar, ainda vamos para o outro texto, mas vejam só, extraordinário é a reação do Senhor. Há alguém que só faz disparates, há alguém que só faz mal, há alguém que acabou de cometer um assassinato, e não era o primeiro, mas tinha cometido um assassinato de uma pessoa inocente, só por causa daquilo que ele queria, uma vinha, e disse assim o Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: os irmãos imaginem que eram Elias. O próprio Acabe diz: Elias, tu és o meu inimigo.
E agora vem a palavra do Senhor a Elias e diz assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos, do seu filho, trarei este mal sobre a sua casa. O Senhor diz assim, olha, porque ele se arrependeu, então tudo aquilo que eu disse que ia acontecer, vai acontecer, mas não é com ele vivo, é depois dele morrer. É uma graça para ele. É uma grande misericórdia para ele. E é então que 2 anos depois, começa a história que eu gostava de focar. Durante 2 anos, Acabe esteve sob graça e misericórdia do Senhor, depois de ter feito este grande disparate. Diz assim, estiveram quietos, 3 anos, desculpem, não foi 2. Estiveram quietos 3 anos, 22, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria. Só uma parte, irmãos, para nós conseguirmos compreender bem esta história. Existem 2 reis nesta história. Um é Josafá, outro é Acabe, ou melhor, até há um terceiro que é o rei da Síria. E esta zona da Ramon Gileade, pertencia ao reino do norte, o reino ao qual Acabe era rei, e este reino, esta terra, este território, tinha sido tomado pela Síria. Tendo sido tomado pela Síria, e pertencia ainda a Acabe, isto é, ao reino do norte, Acabe, porque tinha tido paz e porque até agora ainda não tinham conseguido recuperar aquela terra, começou a engendrar um plano de ir guerrear contra a Síria e tomar aquilo que era seu por direito. Para os irmãos entenderem, e os irmãos conhecem, mas eventualmente se houver aqui alguém que não conhece e não perceba bem a história, porque é que existem 2 reinos em Israel? Saúl foi o primeiro rei de Israel. E era o Reino Unido. Havia apenas as 12 tribos reunidas e todo o território que Saúl tinha era um só. A seguir vem Davi e é também um território à expansão e é apenas um só. Depois de Davi há Salomão. E depois de Salomão acontece uma grande desgraça. Roboão vem e há uma divisão. 10 tribos ficam no norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam no sul. As tribos do norte são 10 e a capital do reino do norte é Samaria. E isto é importante depois, quando vocês ouvem a história de Samaria no Novo Testamento, isto depois tem impacto, mas fica para outra pregação. Então, a capital do reino do norte, das 10 tribos, era Samaria. A capital das 2 tribos do sul, reino do sul, era Jerusalém, onde estava o templo. No reino do norte não houve um rei que se safasse. Todos foram maus. Não havia um que se safasse. No reino do sul era metade. Havia uns bons e uns quantos maus. Então era misto. Josafá é o rei do reino do sul. Acabe é o rei do reino do norte. E nesta altura, apesar de eles andarem sempre às turras, nesta altura eles eram aliados. Josafá tinha um problema. Dava-se com quem não devia. Josafá era um homem de Deus, mas deixava-se levar pelas companhias que tinham. Conhecem pessoas assim? São boas pessoas, mas consoante o tipo de gente com que se dá, começa a tomar os comportamentos e a alinhar pela bitola daqueles que estão com ele. Sejam bons ou maus. Normalmente escolhem mais pessoas para estar nas companhias. Então diz que Josafá foi lá ter com o rei do norte, Acabe. Então Acabe disse assim a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramon de Gileade, isto é, à guerra? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus. Então basicamente há aqui uma aliança militar. E é isto que eu gostava que os irmãos entendessem. Acabe pergunta: olha, Josafá, estás disponível para ires conquistar comigo, os meus exércitos juntar-se com o teu, e nós vamos conquistar Ramon de Gileade? E Josafá diz o seguinte: olha, eu vou ser um contigo. Não devias. Até porque Acabe não era conhecido por ser um grande homem do Senhor. Até porque Acabe não era conhecido por ouvir a voz do Senhor. Mas Josafá, porque não queria comprometer-se, e há pessoas que são assim. Passo a explicar. Não queria comprometer-se com o quê? Não queria comprometer-se com a dificuldade de dizer que não a alguém, porque isso causa pressão. Há pessoas que querem ficar bem com todos. Não dá. Não dá para ficar bem com todos, porque a determinada altura você
Não dá para ficar bem com toda a gente. Nós devemos procurar, e a Bíblia diz, buscai a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Mas buscar a paz com todos significa que nós somos proativos neste sentido, mas não significa que pode ser possível. Há alturas em que não é possível. Porque simplesmente as pessoas são antagónicas. Uma espera uma coisa e outra espera outra. Uma faz uma coisa e outra faz outra. Se você está no meio, você vai ter que tomar partido. Até pode dizer, eu não quero tomar partido. Também é bobo. Se não tomar partido, se calhar fica chateado com as duas. Mas há que ter coragem. Porque se você tentar agradar a um ou agradar a outro, não vai correr bem. E Josafá era assim. Josafá queria andar ali e estar na paz. Sem ter problema nenhum. Então ele diz, olha, nós somos um. E é problemático quando tu te unes a alguém em julgo desigual. Porque se tu te unes a alguém que não tem os teus princípios, tu vais sofrer não por causa dos teus princípios, mas por causa daquilo que a outra pessoa vive. E pela forma com que a outra pessoa vive. E Acabe é injusto. Acabe tem uma sentença de morte sobre ele. Acabe é um idólatra. E Josafá está a dizer, eu que amo ao Senhor, estou e sou um contigo. É como se houvesse um casamento. Os irmãos não me interpretem mal. Mas o casamento é também a união, sermos um. E Josafá está a dizer verbalmente, mas também no seu coração, que ele está disponível para ser um com Acabe. E isto é uma série de más decisões que Josafá vai fazer nesta história. Disse mais a Josafá, que é interessante. Porque aquilo que Josafá vai dizer agora seria aquilo que ele se calhar deveria ter dito no início antes de dizer, olha, eu vou contigo. Porque veja, quando a partir do momento em que eu digo eu vou contigo, eu já tomei a minha decisão, certo? Eu já disse que vou. Mas agora, depois de ter tomado a decisão, disse assim, olha, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Eu vou contigo, mas se calhar é melhor ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou contigo, mas se calhar era bom ouvirmos o que é que o Senhor vai dizer. Eu vou contigo, mas deixa lá ver se Deus quer. Mas eu já decidi que vou. Deixem-me beber água. Isto está mal. Desculpem lá. E fazendo disparate. Apertei a garrafa e embrulhando todo. Vocês gostavam, não é? Josafá quer-se ligar a alguém que faz drama e chora, de cabeça virada para a porta, quando não lhe dão aquilo que querem. E Josafá então disse-lhe que sim. Alguém que é imaturo. Agora finalmente lembrou-se. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você não conhece ninguém que faz isso? Tomamos as escolhas, tomamos as decisões, pensamos naquilo que queremos e executamos aquilo que queremos e depois vamos orar ao Senhor para que Ele diga qual é a sua vontade. Então e se Ele disser que é não? E tu já decidiste que sim? Estás disponível para voltar atrás naquela que foi a tua escolha, a decisão ou a palavra? Eu agora não vou voltar atrás com a minha palavra. Pois, este é o problema. Se calhar em vez de darmos a palavra ou falarmos da nossa palavra, devíamos consultar ao Senhor antes de tomar tantas das decisões que nós tomamos. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta porém primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens. 400 homens. Estes não eram os profetas de Baal. Estes tinham morrido. Estes eram profetas de Deus. Não eram verdadeiros, mas tinham nome de verdadeiros. 400. Tão interessante. Na história antes, ou nas histórias antes, uns anos antes, com Elias, havia 400 profetas. Os 400 profetas de Baal. Foi tudo eliminado. O homem arranjou mais 400. Não eram de Baal, mas serviam o mesmo e tinham a mesma profecia do tipo de Baal. Eram falsos. Tudo aquilo que eles diziam era falso. Ser profeta de Baal ou ser profeta falso de Deus é exatamente a mesma coisa. Porque dá exatamente no mesmo. Se não falamos em nome do Senhor, não falamos em nome do Senhor. Quem não fala em nome do Senhor mente. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhe: irei à peleja contra Ramon de Gileade ou deixarei de ir? Imaginem, 400 pessoas, 400 profetas, 400 homens, diante daqueles dois reis. Há um concílio de guerra, porque é isto que estamos a falar. Não sei se os irmãos gostam daqueles filmes históricos dos romanos, tipo Gladiador, Spartacus, essas coisas todas. E se os irmãos... É só imaginarem uma sala de trono enorme. Para caberem 400 profetas, fora os outros gente toda que lá estava.
E lá estão os dois reis ali a discutir. Vamos à guerra ou não? Então, mas se calhar era melhor. Eu vou. Vamos, claro que sim. Mas vamos ouvir a palavra do Senhor. E o Acabe já sabe. O Acabe já sabe que o Josafá é um homem do Senhor e que ia perguntar provavelmente isto. Então ele rapidamente reúne 400 profetas. 400 profetas do Senhor. 400 profetas que vão falar em nome de Deus. E pergunta-lhes, publicamente, como é que é? Nós vamos guerrear ou vamos deixar Ramon Gileades ficar? E vós? E eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará na mão do 400 homens, que são profetas do Senhor. Todos dizem uma coisa em uníssono. Querem melhor a prova de que Deus estava com eles? 400 pessoas a dizer exatamente a uma só voz a mesma coisa. Não podem estar errados. Não podem estar errados. 400 pessoas, 400 profetas, 400 homens do Senhor cheios de santidade. Está tudo errado? Claro que não. Está tudo certo. E ainda para mais, quando a profecia é exatamente aquilo que estava no coração dos dois homens. Subam, vocês vão vencer. Isto é o que a gente gosta de ouvir nas pregações. Sobe, que assim vais vencer. Vai que tu és capaz. E se não fores? E se não és capaz, até podes ser capaz, mas Deus não quer. Mas a Bíblia diz o quê? Diz-me lá o que é que a Bíblia diz. É que nós gostamos muito de usar versículos fora do contexto para fazer chaves de vitórias de não sei do quê. A chave da vitória, a única chave da vitória é Jesus Cristo e é aquilo que Ele quiser vencer. É Ele que vence em tudo e em todos, para todos. Josafá acha estranho. Josafá é um homem de Deus. E quando nós somos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, nós percebemos que há coisas que são estranhas. Fala-se isto acerca de sensibilidade espiritual. De repente, no meio de profecia, 400 profetas, no meio da profecia, Josafá ainda tem uma questão. Não haverá mais ninguém? O que significa que Josafá acha aquilo muito estranho. O que significa que alguma coisa no íntimo de Josafá, da sua alma ou do seu coração, está a dizer, olha, toma cuidado, porque isto não é real. Toma cuidado, porque esta mensagem não é verdadeira. Josafá também conhecia Acabe. O Josafá só se rodeava de pessoas que lhe dessem palmadinhas nas costas. Então um homem que fica a chorar porque não lhe venderam uma coisa, vocês acham que ele ia estar com pessoas que o criticavam? Ele era um rei frágil, era uma pessoa frágil, que só se dava com aqueles que o elogiavam. Há gente que só se dá com as pessoas que se elas forem sim, 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 para tudo aquilo que as pessoas disserem. Se alguém lhe disser que não, já não é amigo. Se alguém lhe criticar de alguma coisa com razão, já não aceita. Há pessoas que gostam de criticar os outros, mas Jesus, se alguém os critica, fica logo, é meu inimigo. Você só critica toda a gente e agora quando alguém lhe diz alguma coisa, só você critica toda a gente. Se alguém chegar ao pé de si e dizer assim, olha, você é um crítico e um murmurador, você não gosta. Temos pena, porque é verdade. Se você critica tudo e todos, e é murmurador, só pode ser. Se não há ninguém bom, se você é a única pessoa boa, não, você até diz, não, o único que é bom é Jesus, e esse aqui sou eu. É isso que você faz. Se toda a gente critica, espero que você também, quando olhe para o seu espelho, também critique a pessoa que está dentro do espelho. Porque se fizer assim, aí sim é mais ou menos tolerável. Mas normalmente aqueles que mais criticam são aqueles que pior fazem, mas assim, de quem lhes disser alguma coisa. E Josafá percebe que há alguma coisa estranha que está a acontecer. E então ele pergunta, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Olha, não há mesmo mais ninguém. Tudo bem, são 400, tranquilo. Mas será que não há mais ninguém? E Josafá faz uma pergunta que o rei Acabe, eu acho que ele não gostava muito de responder. O rei Acabe, até a questão dos 400 profetas era tranquilo. E seria expectável, se tudo fosse real, se fosse tudo mesmo do ponto de vista espiritual, se fosse verdadeiro. Nós ficávamos tranquilos. Eu não sei quanto aos irmãos, mas de repente se houvesse, os irmãos todos levantavam-se a uma só voz a dizer a mesma coisa, eu acho que pensava, bem, isto deve ser Deus. A não ser que alguma coisa fosse contendesse. E ele pergunta, não há ainda mais nenhum profeta? E o Acabe deve ter ficado logo assim. Há um.
Ainda há um por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio. Literalmente isto. Ainda há um. Epá, mas eu não gosto, eu detesto aquele homem. Há um que a gente pode consultar, mas eu detesto. Porque ele nunca profetiza bem de mim. Eu detesto as pessoas que nunca falam bem de mim. E ele, sempre que vai consultar ao Senhor, tem sempre alguma palavra que é para me bater. Tem sempre alguma coisa para me dizer mal. E nós poderíamos pensar que ele estava a falar de Elias, mas não está, o que é curioso. Porque Elias também nunca tinha coisas boas para lhe dizer. Na realidade, não havia nenhum profeta do Senhor verdadeiro que tivesse coisas boas para lhe dizer. E este é que era o problema dele. Por isso, e ele sabendo disso, rodeava-se de pessoas, dizendo que elas eram pelo Senhor, para ele ouvir aquilo que ele queria. Ele nunca profetiza bem de mim, mas só mal. Este é Mica, filho de Imia, e disse Josafá, não fala o rei assim. Josafá é a única pessoa que mais ou menos tem sabedoria. Já meteu os pés pelas mãos, porque ele já tinha decidido, as mãos recordam-se, ele já tinha decidido a ir. Já tinha dito que nós éramos um com o outro. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse, traz-me depressa a Mica, filho de Imlá. E o rei Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam na sua presença. Irmãos, era extraordinário. Eu estava a falar da sala, mas agora estou-me a recordar. Isto de facto é ao ar livre. Então existem dois reis, e a Bíblia dá os pormenores, vestidos com as suas coroas, grandes vestidos. E eles estão a discutir a questão do reinado, enquanto, e a Bíblia está a dar este pormenor, porque este é o pormenor que o profeta vê quando chega. Diz que, quando o profeta está a chegar, estão 400 profetas a profetizar. Continuam a falar coisas grandiosas daquilo que vai acontecer na batalha. Da forma como Acabe vai ser vencedor. Da forma como Josafá vai ser glorificado e dignificado também. Da forma como o Senhor Deus estará com eles e como facilmente vencerão. E alguém vai buscar um profeta. O profeta que Acabe detesta. E agora imaginem, pensem lá numa cena de cinema. Chega ao profeta e vê aquilo tudo. Um grande ambiente onde tudo e todos falam a uma só voz. Todos estão em uníssono, todos estão de acordo. E Zedequias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro. E disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos o consumir. Mas já viram, conhecem os vikings? Aqueles chapéus com os chifres? Há um profeta que a determinada altura agarra em 2 grandes chifres, coloca assim na cabeça. Diz, assim é a força do Senhor, como estes chifres. Porque os chifres eram um sinal de poder. E tal, vocês não conseguem imaginar a estupidez? É estupidez porque é mentira. Mas deixem-me dizer o seguinte, sabem porquê que isto era perigoso? Porque havia profecias do Velho Testamento que falavam de coisas destas. E este falso profeta está a usar ingredientes da palavra de Deus, mas para dizer mentiras. Ele agarra em coisas que eram conhecidas da palavra de Deus, os chifres como poder, e profecias que o Senhor tinha dito, e estava a dizer que elas iam se realizar agora com Acabe, que era um infiel. Com Acabe que não queria saber do Senhor. Então eles conheciam a palavra de Deus. Isto é que é problemático. Não pensem que é como às vezes a gente vê aí, que as pessoas nem sabem falar, né? Chamam-se profetas, mas nem sabem falar. Estes sabiam falar. E conheciam. Só que deturpavam as coisas para dizerem aquilo que os outros gostam de ouvir. É os pregadores que agarram nos versículos que são verdade e metem verdades, mas depois metem uma mentira. E deixem-me dizer o seguinte, se 90% daquilo que eu disser é verdade, mas depois 10% for mentira, a minha pregação não serve de nada. Porque a mentira vai contaminar o resto. Porque eles dizem a verdade para levar depois à conclusão que é a mentira. E este é o problema das pregações de autoajuda. Este é o problema daquela questão do tu és capaz, tu vais fazer, tu vais ganhar. Não é verdade, irmãos. A única pessoa que consegue ganhar é Jesus Cristo e foi Ele que venceu. Então não tem a ver com nada daquilo que eu possa fazer. Irmãos, e não me interpretem mal, espero mesmo que não me estejam a interpretar mal. Porque este homem, o que ele fez foi, agarrou em 2 chifres
E para as pessoas era tudo normal. Esta era a prova de que o Senhor estava com ele. Porque ele tinha com ele as marcas físicas de que ele estava a falar em nome do Senhor. Tudo estava pacífico. Tudo estava tranquilo. Tudo estava de acordo com a palavra. Mas não estava. Sabem o que é que não estava? É que aquela profecia não tinha a ver com este dia. E ele não estava a falar em nome do Senhor. Estava a falar em nome próprio. Então lá está o viking com 2 grandes chifres. E aos gritos. Assim é... Agora já nem sei onde é que está. Não sei como é que é. Obrigado. Assim diz o Senhor, que ousadia. Assim diz o Senhor. Qual Senhor? Como é que nós podemos falar em nome de Deus e dizer assim diz o Senhor, quando aquilo que a seguir vamos dizer é mentira? Quando aquilo que a seguir vamos dizer é mentira. Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até todos os consumir. Tu não só vais conquistar Ramon-Gileade, tu vais rebentar e destruir os sírios. Vais ser vencedor. E todos os profetas, todos, profetizaram assim dizendo, sobe a Ramon-Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. É isto que está a acontecer no contexto imediato, quando o profeta Micá vai chegar. E o mensageiro que foi chamar Micá falou-lhe dizendo, ainda mais, vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Os irmãos conhecem, coloquem-se lá no papel. Olha, anda cá. Estás a ver isto está a acontecer? Não há um. Epá, não há um que não diga isto. Tu vê lá o que é que tu vais fazer. Todos estão a falar bem do rei. Todos estão a dizer coisas boas do rei. A única coisa que tu precisas de fazer é dizer exatamente a mesma coisa. E está tudo tranquilo. Tu não te metas em trabalhos. Não te metas em guerras. Tu não faças isso. O que é que acontece quando você é pressionado? E se você foi pressionado por uma maioria? E se você for a única pessoa que não tem... Não é porque somos do contra. Também há pessoas que são do contra. Mas e se, no meio de toda a gente, o Senhor estiver de facto a contender contigo para tu seres o oposto? E se tu fores a única influência que conhece verdadeiramente ao Senhor no teu trabalho, na tua escola, na tua família, na tua universidade. E todos a uma só voz diziam uma coisa, mas vai chegar a tua vez de falares. E tu tens de tomar uma decisão. Ou falas exatamente como eles, fazes exatamente as mesmas coisas, ou falas e dizes aquilo que o Senhor te disser para dizer. E este profeta, que ao contrário dos outros era verdadeiramente profeta, diz assim, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Ele diz, olha, a única coisa que eu vou falar é aquilo que o Senhor me disser para falar. E isto é um ato de coragem. É um ato de ousadia. Porque diz assim o versículo 15, e vindo ele ao rei. Significa que este homem agora começa a caminhar e vê tudo. Começa a ver aqueles profetas a falar, começa a ver os 2 reis lá no fundo, com aquelas vestes, com as coroas, falando um com o outro. Claro que quando Mica chega, está toda a gente a pôr os olhos em Mica. Os irmãos conseguem sentir a pressão? E a tensão? O Acabe já deve estar com aquela cara, ai, é hoje. Ai, se tu dizes alguma coisa mal de mim, ele não vai ter coragem, 400 pessoas, 2 reis, era o que mais faltava. E alguém ainda lhe dar o recado, olha, fala só aquilo que toda a gente... Tu já viste o que é que está a acontecer neste lugar. Todos estão a uma só voz. E o homem vai se encaminhando na direção dos 2 monarcas. E vendo ele ao rei, o rei lhe disse, Mica, iremos a Ramon-Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E a resposta é espetacular. E ele lhe disse, eu vou fazer aqui a intuação porque é isto que é, não é? Sobe e serás próspero, porque o Senhor vai entregar na mão do rei, de certeza absoluta. Você já venceu.
literalmente com a maior ironia possível, porque isto está para entender pela resposta a seguir. Ele diz, de facto, tudo aquilo que os outros estão a dizer, mas de uma forma que mostra que o que ele quer dizer é exatamente o oposto. Vai lá, tu não vais vencer. Tens dúvidas, rei? É só, olha, vai já, agora ganha já. Sobe já. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei? O que significa que esta já não era a primeira vez que ele fazia isto. Ele já o conhecia. Porque ele só está a dizer isto uma vez. E agora o rei disse, mas quantas vezes é que eu tenho que dizer e tenho que te conjurar, tenho que pedir para que tu jures e para que tu voltes, até que tu me digas aquilo que é a verdade. Aquilo, vejam só, até quantas vezes quando jurareis que me não fales senão a verdade, em nome de quem? É uma ironia. Acabe sabe que Micas está a falar mentiras. Mas a pergunta é, ele não está a dizer exatamente tudo aquilo que os outros disseram? Então porquê é que o Acabe está chateado? Por causa da atitude. É porque os outros eram melhores no teatro. E este fala as coisas que a gente queria ouvir, mas não faz com a postura que a gente gosta. E o profeta diz assim, olha, queres mesmo saber da parte de Deus a verdade? É isso mesmo que queres? Então eu vou-te dizer. Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Isto literalmente, este versículo significa derrota. Porque numa guerra, quando são derrotados os líderes, os soldados ficam sem norte. Então a ideia é, quando a guerra está no ponto mais alto e os soldados sabem que vão perder ou que estão a perder, eles ficam desnorteados porque entendem que já não vale a pena combater. O medo apodera-se deles é impossível. Basicamente eles entendem. A um determinado momento percebem, olha, já não temos ninguém, estou aqui eu e mais meia dúzia, eles são imensos, toda a gente está a morrer e as pessoas ficam em choque. E o Senhor está a dizer, olha, eu vi, o Senhor está a dizer, mas por meio do profeta, olha, vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Torne cada um em paz para a sua casa, era o clamor que se dava na guerra quando alguém perdia e diz, olha, está na altura de fugirem. Era isto, voltem para casa. E era uma benção, olha, cada um consiga chegar a casa ainda em paz. A guerra terminou. Fomos derrotados, então voltem para casa. Pode ser que Deus vos ajude a chegar em paz a casa. O rei de Israel disse a Josafá, você não consegue imaginar o silêncio depois dele dizer estas coisas. E o rei vira-se para Josafá e diz, eu não te disse? Eu não te disse que esta personagem sempre fala mal de mim. Não há nada que ele diga de bem acerca de mim. Então disse ele, ouve pois a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado, isto é o profeta, sobre o seu trono. Irmãos, eu não vou ter tempo para pregar sobre esta parte. Portanto, os irmãos entendam o seguinte. Esta visão é uma visão que o profeta tem, está dentro de um determinado contexto e ela está em comparação direta com aquilo que está a acontecer na Terra. E na Terra o que está a acontecer é que existe um concílio de guerra, certo? Existem reis que estão a discutir se vão ou não à guerra. Existem conselheiros e existem profetas. E o profeta está a dizer, olha, eu vou-vos contar o que é que eu vi, porque é que eu estou a dizer isto. E o que ele vê é o seguinte, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Não há 2 tronos, há um trono. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramon-Gileade? Então a visão diz assim, olha, o Senhor está no meio do seu concílio, chama-se o concílio divino. É uma coisa muito interessante, mas não dava para pregar isto, só isto dava para pregar 3 meses e não sei se chegávamos lá. Mas basicamente é o concílio em que Deus reúne, que é interessante, ele dá a oportunidade de alguns seres falarem, não é porque ele precise de conselhos, mas ele dá esta oportunidade. E esta é uma visão. E ele diz assim, olha, quem é que vai induzir o Acabe para que ele suba e vá a Ramon-Gileade?
E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. O Senhor lhe disse, com o quê? Ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. O profeta diz assim, olha cá, queres saber o que é que eu vi? O Senhor estava lá sentado. Ele disse assim, olha, quem é que vai induzir o Acabe para que ele queira subir a Ramon Gileade? E há um que diz isto, outro diz isto, ele diz assim, e há um espírito que diz assim, olha, eu vou ser mentiroso, vou usar a boca de mentira destas pessoas. Irmãos, e não importa colocar aqui que tipo de espírito é que era, o que é que isto significa, não importa, porque o contexto é o seguinte, quem quer ir a Ramon Gileade não é outro senão Acabe. Você está cá? A decisão está tomada, Acabe quer ir a Ramon Gileade, ponto final. Não foi ninguém que induziu. Porque este induzir, não interpretem mal, porque o Senhor não é assim. O induzir é simplesmente usar a dureza do coração daquela pessoa que já está resoluta a fazer aquilo acontecer, e então o Senhor entrega às suas próprias paixões, é isto que Romanos diz. Isto acontece com o faraó. O faraó diz que o Senhor endureceu o seu coração. Os irmãos não interpretem aquilo como o Senhor manipular para que ele diga que não, porque há pessoas que interpretam isto, mas não é isso. O faraó não queria, ponto final, e o Senhor diz, ai, não queres? Então deixa-te cair nessa dureza. Eu vou usar ao máximo a tua dureza. E usa ao máximo a sua dureza. E aqui está a acontecer a mesma coisa. Neste momento, veja o que é que a Acabe tem de informação. Eles ainda não estão em Ramon Gileade, porque eles ainda não começaram a reunir as tropas, ainda não foram. Mas veja o que a Acabe tem. Tem 400 homens que lhe diziam uma coisa e tem um que lhe diz uma. Mas aquele homem que lhe está a dizer é, todos estes profetas estão a falar por causa de um espírito mentiroso. São todos aldrabões. Todos eles são falsos. E o Senhor está a dizer que esta situação de tu subires é mesmo porque é lá que vai ser o teu fim. Quem induzirá Acabe? Acabe sabe, porque há 3 anos atrás o Senhor lhe tinha dado uma profecia que o seu tempo tinha terminado. E o homem sabe que tem esta sentença sobre ele. E sabe que há um profeta que sempre fala mal dele, mas todos os profetas que falavam mal dele, as coisas aconteciam. O profeta antes, o Elias, também falava mal dele e falou, e durante 3 anos não houve chuva. E à sua palavra voltou a chuva. Vai a Acabe, corre, porque vem aí grande chuva. E se não te despachares, nem os carros andam. E Acabe foi. Agora, pois, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Canana, chegou e feriu a Mica no queixo e disse, por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar de ti? Literalmente é, o homem dos chifres chegou ao pé dele e deu-lhe um estalo na boca. De onde é que o Espírito de Deus saiu de mim para falar para ti? E disse Mica, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entraste de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Mica e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, matei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em sentença de um homem que a única coisa que está a fazer é, eu falarei aquilo que o Senhor me disser para falar. Há muita gente que quer ser profeta. Há muita gente que diz que tem o dom de profeta e que é profeta. Este é o ministério do profeta. Fala e ninguém ouve. O ministério do profeta é fala e ninguém aceita. O ministério do profeta é fala em nome do Senhor aquilo que ninguém quer ouvir, porque ninguém quer ouvir a mensagem do profeta. Há para aí muita gente a intitular-se por profeta e as profecias deles são sempre profetadas. São sempre coisas maravilhosas que vão acontecer. Deixem-me dizer que raramente as profecias são coisas maravilhosas. Normalmente são ou arrependes-te ou vem julgamento. Ou arrependes-te ou vais para o inferno. Ninguém gosta desta mensagem. Experimentem pregar isto lá fora. E o homem prega, e a única coisa que ele prega é a vontade do Senhor, e diz assim, olha, aquilo que está a acontecer é mentira, os teus profetas são mentira, e se tu subires, tu vais, leva na boca, desculpem a expressão, e ainda é colocado na prisão. Literalmente a expressão do pão e da água é, e deem-lhe um bocadinho de pão apenas por dia e um bocadinho de água. Até que eu venha. Até que eu venha em paz.
E disse: Mica, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi a todos os povos. Como é que se testa se um profeta é verdadeiro ou não? Se aquilo que ele diz acontece. Se aquilo que ele disser não acontece, ele é um falso profeta. Nos Estados Unidos é tão curioso, há aí movimentos, os movimentos proféticos, está na moda. Movimento profético, depois vem, já está cá em Portugal, mas as pessoas gostam todas dos movimentos proféticos. Agora vamos todos profetizar uns para com os outros, falamos de tudo, não sei o quê, não sei o que mais. Irmãos, se não acontece, é mentira, e quem é mentiroso não é profeta. Quem é mentiroso não tem púlpito, quem é mentiroso não pode falar, quem é mentiroso não pode pregar. Porque o profeta diz assim: olha, se tu voltares vivo e em paz, é porque o Senhor não falou para mim, eu sou um falso profeta igual a eles. Ou então ao contrário, se tu voltares em paz, é porque eles são os verdadeiros profetas. O homem vai para a prisão e faz o maior teste. Ele diz assim: a minha palavra vai ser provada se é do Senhor ou não. Se acontecer, é do Senhor. Se não acontecer, não é do Senhor. A gente faz profecias e não acontecem. Se não acontecem, é porque não é profeta. É porque não falou em nome do Senhor, falou em nome da sua emoção. Versículo 29 é dramático. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramon, Gileade. Eles tiveram informação, e diz-me dizer esta manhã o seguinte: ninguém pode dizer nesta história que não sabia o que é que ia acontecer. Ninguém pode dizer: mas eu não sabia, mas eu não tinha a certeza, porque o Senhor falou ou não falou? E o Senhor disse o que é que ia acontecer, qual era o propósito da subida. Quem vai induzir a Acabe? Eu, se fosse o Acabe, dizia: para lá, se o Senhor quer que eu suba, então eu não vou subir mesmo. Se é para subir, mas é para não ser... Se o facto de eu subir vai fazer com que toda a gente fique como ovelha sem pastor, é porque perdemos a guerra. Se o Senhor está a dizer que é para eu subir, eu tenho uma sentença de julgamento, Senhor, olha, eu vou, mas é pedir perdão e não vou subir. Mas ele sobe. E não só isto, o que é estranho é que Josafá também sobe. Quem é que pediu para ouvir os profetas do Senhor? Digam lá, respondam lá, que é para não estarem a dormir. E quem é que pediu depois de ouvir os profetas do Senhor? Não há mais ninguém. Quem é que foi? E agora quem é que está a subir? Mas vejam a idiotice desta história. Perdoem-me este termo, mas não contra o outro. Vejam. E disse o rei de Israel, portanto a Acabe, a Josafá: eu vou-me disfarçar e vou entrar na guerra. Tu, porém, veste os teus vestidos reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na guerra. Mas quem é que, no seu perfeito juízo, pensa o seguinte? O Acabe diz assim: já que tem esta profecia, vamos fazer assim: ninguém vai descobrir que eu sou o rei. Porque eu vou-me despir das minhas vestes reais e vou-me vestir como uma pessoa comum. Ninguém vai saber, pela forma como eu me visto, que eu sou o rei. Mas tu, Josafá, olha, tu mantens-te. Não, vestes, levas a coroa, vestidos reais. Tu és o rei. Mas a mim ninguém sabe. E o Josafá disse: bora lá, boa ideia. No meio de uma guerra, em que as pessoas querem matar os reis, porque normalmente é assim, é só verem os filmes, quem é que eles querem atacar. Por isso é que os reis normalmente até, só ali a determinada altura da batalha, é que eles entravam no meio das batalhas. Porque eles são os alvos. Os líderes são os alvos, os generais são os alvos. Os irmãos lembram-se no início, agora já não se ouve tanto, porque não chegam essas informações, mas os irmãos recordam-se no início da invasão da Rússia à Ucrânia, que os grandes alvos da Ucrânia eram os generais, os majores, eram eles que atacavam, havia sempre mortes, era estes que eles queriam. Porque é o mais fácil para te fazer dispersar, para fazer ganhar uma vantagem competitiva. A ideia então é: existem dois reis, mas a gente coloca só um no meio da batalha e és tu. E ele faz isto. Boa ideia. Excelente. Eu acho que tem tudo para correr bem. Tem ou não tem? Já pensaram nisso? Vocês aceitavam isto, irmãos? Eu dizia logo: tu és maluco aqui. Também não vou vestir a roupa. Olha, metemos um soldado a fazer de rei. Se calhar era melhor. Agora, eu sozinho na batalha, mas o Josafá vai. Porque o Josafá não consegue. Tem a ver com... É a história dele. Nem a carne nem a peixe. Por um lado gosta e ama ao Senhor e não é isso que está em questão. Por outro não tem coragem de dizer que não àquilo que é errado. E agora veja, ele está numa guerra
sabendo das informações e sabendo que o Senhor não tem e não quer que eles estejam lá. E o rei da Síria deu ordens aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não guerreareis nem contra pequeno nem grande, mas só contra o rei de Israel. Nem sequer o problema era com Josafá. Que a Bíblia está a dizer que o rei da Síria, o único alvo que ele tinha era o rei Acabe. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram eles: certamente é este o rei de Israel. Obviamente. Chegaram-se a ele para guerrear com ele, porém Josafá gritou. Literalmente clamou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Eu não sei se os irmãos acham que isto é normal acontecer na guerra. Mas esta história está aqui, e nós lemos isto, safou-se. Não é safou-se. Isto foi uma intervenção miraculosa da parte do Senhor. Não está aqui a dizer como é que Deus fez, mas está aqui a dizer que o intuito dos soldados era matarem o rei. Eles achavam e acreditavam piamente que o rei era Josafá. E não é porque o rei diz, não sou eu, que eles deixam. Diz que eles viram o clamor e perceberam, identificaram, compreenderam, no meio de uma batalha, depois de identificarem o seu alvo, alguma coisa aconteceu e eles disseram, não é o rei, vamos embora. Isto é um milagre. Nós não costumamos ler isto assim, mas garanto-vos que isto é um milagre pelo contexto. O Senhor protegeu a Josafá, apesar da sua decisão. Este Deus liberta Josafá, um homem de Deus, por causa do seu clamor no meio da batalha. Ele clamou e o Senhor libertou. Mas há um outro, que está na mesma batalha e que está disfarçado, despido das suas vestes reais. Ninguém diz que ele é o rei. Ninguém sabe que ele é o rei. E o versículo 34, deixem-me beber mais água antes de ler o 34. Versículo 34 diz assim: então, um homem. A Bíblia não diz o nome dele. Não vai ficar na história pelo seu nome. Não ficará pela sua fama. Não sabemos quem foi a sua família. Não sabemos nada. Apenas sabemos que ele era um homem. E este homem literalmente faz isto. Diz que agarra no arco. E não sabemos quem era. Provavelmente, se calhar, era a pessoa com pior pontaria de sempre. Se calhar nunca tinha lançado o arco na sua vida. Era um perfeito desconhecido. E diz que ele entesou o arco, é a expressão que a Bíblia utiliza, e atirou uma seta para o ar. Ao calhas. Aleatório. Desculpem. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade. Isto é, sem saber aquilo que estava a fazer. Vocês entendem isto? Há um homem, não percebe nada daquilo, está na guerra porque sim, teve que ser, era o que aconteceu. Olha, tenho que estar aqui, já que estou aqui, mais vale atirar alguma coisa. E atirou. Atirou. Acertou mesmo. Isso é que é giro. Quer dizer, é giro para nós agora. Para o Acabe não foi nada giro. Na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Irmãos, os irmãos acham que apesar dele estar disfarçado, ele não tinha a melhor armadura possível? Vocês acham que ele não era a pessoa mais protegida naquele campo de batalha? E não é que uma seta atirada aleatoriamente vai parar na única brecha possível, não sabemos o tamanho. Podia ser isto, podia ser isto, fosse o que fosse. A seta aleatória foi lá direta. E diz que lhe acertou num único sítio onde ele não estava protegido. E como se isto não fosse já assustador, era uma ferida de morte. Como se fosse um míssil teleguiado, cujo alvo estava pré-estabelecido e definido. A seta do Senhor sempre vai tocar naqueles que Ele disser que é para tocar. Você está cá ainda?
Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia. O rei parou no carro de fronte dos Sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou-me um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei e o levaram a Samaria, sepultaram o rei em... Um homem desconhecido é usado por Deus, mesmo não sabendo. E o que é extraordinário na palavra do Senhor é que há sempre pessoas que são desconhecidas, que o Senhor vai sempre usar para fazer feitos que, ainda que ninguém os reconheça, o Senhor usou aquela pessoa para fazer. E o Senhor usou um homem simples que aleatoriamente atira uma seta. Deus podia ter feito uma seta. Deus podia ter morto Acabe da forma como ele quisesse, um ataque cardíaco fulminante. Ou simplesmente morria, um raio batia-lhe em cima. Mas o Senhor usou um homem. E isto fala muito acerca da forma como Deus quer usar e quer nos usar a nós, a cada vez. A cada dia. Neste caso foi um homem que foi usado para exercer o julgamento divino. Ainda assim, o princípio pode-se aplicar a outras coisas. O Senhor quer usar-nos. A seta é algo extraordinário, porque a seta representa o julgamento do Senhor. Enquanto aquela seta vai percorrendo a cabo, não tem a mínima noção de que o seu tempo está a chegar ao fim, mas a seta já saiu. E a seta vai chegar ao lugar. E a seta representa o julgamento do Senhor. Mas deixa-me perguntar nesta manhã, até quando é que tu vais fugir de Deus a pensar que não vais ser apanhado? Até quando é que tu achas que é pelos teus planos e que fazendo aquilo que tu te apetece, que o Senhor não te vai tocar? Quando o Senhor quiser tocar, Ele vai tocar, estejas na batalha, estejas na cama, estejas onde estiveres. E o julgamento do Senhor vai chegar para todos. O julgamento do Senhor vai chegar para todos. E o Acabe não estava pronto para o julgamento do Senhor. E aquela seta percorre todo o campo e vai bater no sítio exato onde era suposto. Em princípio terá sido na lateral. Não podes fugir. E há gente que é rebelde, que quer andar a fugir do Senhor. Mas não dá para fugir do Senhor. Mais tarde ou mais cedo vai haver alguma seta que te vai apanhar. Mais tarde ou mais cedo vai haver a mão do Senhor que te vai apanhar. Não é possível fugir de Deus, meus irmãos. Jonas tentou, não correu bem. Eu tento, não corre bem. Portanto, digo-lhe, você tenta, não corre bem. Não fuja de Deus. O homem está nesta circunstância e acaba por morrer. O seu sangue é derramado naquele campo de batalha. E ele morre por causa da sua postura, das suas circunstâncias e das suas atitudes. Mas ele não estava à espera que este seta chegasse naquele dia e àquela hora. Nós nunca sabemos qual é o dia e qual é a hora. Você não sabe. Você não sabe. Eu ouvi um pregador que concordo com algumas coisas que ele diz, outras não concordo, mas eu ouvi ele a falar deste texto, porque estava a ouvir esta semana, e ele tem uma aplicação que eu achei extraordinária. Então aquilo que eu vos vou dizer tem a ver com aquilo que ele dizia, portanto eu aprendi dele, e nunca tinha lido o texto desta forma. Mas este texto aponta para Cristo, numa determinada parte. Vocês reparem que na cruz, quem está também é um rei que está despido. E a cruz é e foi a maior batalha que a humanidade já viu. Não foi uma batalha física, embora também Jesus tenha sofrido fisicamente, mas foi uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual está um rei que, apesar de estar lá identificado como rei dos judeus, não era reconhecido. Os irmãos entendem isto. E lá está um rei despido, no meio da batalha, e que também é trespassado no final, com uma lança. Só quando este é trespassado pela lança, aquilo que sai não é apenas sangue, é sangue misturado com... Porque a lança também bate no sítio certo e exato do corpo humano para que isso pudesse ter acontecido naquele exato momento e naquela específica altura.
comprovando que Jesus Cristo era o Messias. Mas enquanto Acabe leva com a justiça divina a lança, a seta que lhe era merecida, Jesus leva com a seta que eras tu e eu que merecíamos. E isto é extraordinário. Porque é aqui que todas as semelhanças com Acabe terminam. Jesus não fez nada de errado. Jesus não cometeu qualquer tropeça. Jesus nunca se enganou. Jesus não mentiu. Jesus não pecou. E ali está ele a ser morto, julgado, não por causa daquilo que ele fez, mas por causa daquilo que os outros fizeram e por causa daquilo que eu e tu já fizemos e continuamos a fazer tantas vezes. Até quando vais fugir? Até quando vais achar que a seta do Senhor não te vai alcançar? E deixa-me dizer-te nesta manhã, nós nunca sabemos quando chega o dia. Nunca estamos preparados verdadeiramente para o dia. Uma coisa sabemos, o julgamento vai chegar e vai chegar para todos. Eu, se for julgado, irei ser julgado, mas sou lavado pelo sangue de Jesus e o meu julgamento é bem distinto daqueles que não são lavados pelo sangue de Jesus. Semana passada não estive cá com os irmãos. Tive que ir a um funeral. Fui fazer um funeral de um tio meu, um tio que já tinha falado aqui aos irmãos. E este meu tio tem uma história muito interessante. Já contei isto aqui na quarta-feira. Este meu tio era completamente inimigo do Evangelho, não é? Ele não queria saber mesmo, era mesmo, ostracizava, não é? A minha tia ia à igreja, mas ele não queria, nem podia ouvir falar. Então pastores, isso para ele era uma coisa escabrosa, não é? Pastores era uma raça, não é? Uma raça de cão. Basicamente era isso. E é curioso, porque o meu tio não esperava, obviamente, e em setembro passado foi diagnosticado um tumor no cérebro e basicamente aquela foi a sentença de morte dele. Ele morreu a semana passada, para os irmãos entenderem, morreu no sábado, portanto de setembro até, estamos em março, não é? Março foi rapidíssimo. Mas houve uma mudança radical na sua vida. E quando eu digo radical não é simplesmente porque é o adjetivo que se costuma utilizar, é mesmo radical, porque ele era um inimigo da fé e por causa da doença que o acometeu, a expressão que está ali, o Acabe, ele passou a andar mansamente. E não é que o meu tio começou a pensar o que é que vai acontecer quando eu morrer? E para onde é que eu vou? Eu acho que a pergunta que lá estava era, e se eles estiverem certos? E se eles estiverem certos? E não é que o meu tio converte-se. E aquele que era impossível... Isto é extraordinário, eu estava a pensar nisto esta semana. O meu tio converte-se, nunca tem a oportunidade e não vai, e nunca foi à igreja. Ou melhor, minto, mas minto porque já ia uma vez por ano às festas de Natal. Portanto, até nisso o Senhor foi amaciando o seu coração. Porque antes era impensável, mas depois começou a ir. Então, uma vez por ano ele ia à igreja, porque gostava de ver a peça de Natal. Mas a peça de Natal só falava de Jesus. Curiosamente, o meu tio também tinha Jesus no nome, mas ostracizava a igreja. Era um homem cheio de ironias e contrastes. Semana passada, o meu tio morre e o funeral é evangélico. Parece uma coisa pequena, mas deixem-vos dizer, a família dele, ninguém é evangélico. Tirando a minha tia e a minha prima, a filha dele. E de repente nós estamos a 300 km de Lisboa a fazer um funeral. Não é bem 300. Estamos a fazer um funeral evangélico, onde também não esperava que fosse eu. Sou eu a fazer o funeral e eu estou a pregar para uma família que não quer o Evangelho, ostraciza o Evangelho e de repente eu estou a pregar para pessoas que nunca entraram numa igreja e é no funeral do irmão que eles achavam que não queria nada com Deus, o irmão que hoje está no céu porque se arrependeu e na sua morte há a oportunidade de evangelizar a sua família. É incrível. E eu achei curioso, porque muitos daqueles que antes rejeitavam estavam ali a chorar, não só pela perda, mas porque o Evangelho os tocou. E gostei particularmente de uma pessoa que não teve coragem de olhar para mim e fez assim o tempo todo. Mas ouviu tudo.
Tudo, não olhou para mim uma única vez. E estava assim de lado e olhava, mas não saiu de lá. E ele viu até ao fim. E na morte do meu tio, houve uma oportunidade de evangelizar. O meu tio, desculpem a expressão, não me interpretem mal, mas na morte, a morte do meu tio tornou-o no evangelista. Porque agora está a família dele toda e foram e ouviram. Nenhum daquelas pessoas agora pode dizer que nunca ouviu. Porque ouviram. E eles ouviram a seguinte história. Eu não sei se vocês sabem, mas o vosso irmão, o vosso pai, o vosso tio, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e por isso ele está no céu. E se vocês querem ir para o céu, têm que fazer o mesmo. Aceitar Jesus. Então é esta beleza que nós temos, esta disponibilidade e esta capacidade incrível, irmãos, de oportunidade que é Jesus. Ele levou a seta que te era destinada a ti e a mim. Mas tu não sabes se a seta já não foi disparada. Você está cá. Tu não sabes se aquela seta já vai a caminho. Então o que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Vamos ficar em pé, amém? Eu estou mesmo a terminar. Gostava de orar ainda nesta manhã. Enquanto temos todos os olhos fechados, deixem-me fazer esta pergunta. Eu acho que é uma pergunta que de vez em quando nós precisamos de fazer. Que é, eu não sei se há alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A única coisa que eu estou a pedir é para vocês fecharem os olhos, está bem? Não fiquem a olhar para mim, eu sei que vocês estão a olhar para mim, mas já fechem os vossos olhos, está bem? Que eu gostava que focassem. Enquanto vocês estão com os vossos olhos fechados, gostava que ponderassem nisto. Eu não sei se alguma vez tu fizeste esta oração. Olha, Jesus, eu não sei se alguma vez te disse para tu seres de facto o Senhor e Salvador da minha vida. Se esta seta que saiu disparada batesse agora na tua vida, e quando isto quer dizer, se fosse o julgamento do Senhor sobre a tua vida, tens a certeza para onde é que tu ias? Sabes para onde é que ias? Se a resposta for eu tenho a certeza absoluta que vou para o céu porque Jesus está comigo, Ele é o meu Senhor, amém, eu fico feliz. E se todos aqueles que aqui estiverem, já estiverem e têm a plena certeza da salvação, amém. Mas se há aqui alguém que não tem esta certeza, eu gostava só que fizesse um sinal com a sua mão, está bem? Eu gostava só de orar. Não vou expor, não vou também demorar muito tempo, só perguntar se há alguém que está no nosso meio que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e que o queira fazer nesta manhã. Eu gostava muito de orar por si. Alguém? Só esperar mais alguns segundos. Parece que são todos e estão todos salvos. Vamos então orar a Deus nesta manhã. Amém. Deus, verdadeiramente Tu és santo e soberano, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para connosco, Senhor. Deus, e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olhar para a vida destes personagens, destes homens, Deus, e a tirar lições e ilações de cada uma delas, Senhor. Senhor, que nós possamos ser como o profeta que não se compromete, Senhor Jesus, com aquilo que são as porções, Deus. Mas acima de tudo quer fazer a Tua vontade, custe o que custar, Deus. Senhor, é verdade que o seu destino não foi bom, Deus. É verdade que o sítio para onde ele foi não era agradável, Deus. E a única coisa que ele fez foi simplesmente cumprir a Tua vontade e falar a Tua verdade, Senhor. Mas sabemos porque a Tua palavra fala acerca disto, que aqueles que falam a Tua verdade tantas das vezes não vão ser ouvidos, Deus. Porque aquilo que eles vão falar, Deus, vai parecer loucura ao mundo, Deus. Senhor, clamamos, Deus, para que Tu nos ajudes, dê-nos capacidade e ousadia de continuar a falar aquilo que é a Tua palavra, Deus. Ainda que os outros não concordem, ainda que os outros nos tenham e nos tomem por loucos, Deus, ou intolerantes, aquilo que nós queremos fazer, Deus, é no Teu amor, na Tua graça, pregar aquilo que é a Tua palavra, Deus. Para que esta seja uma igreja que viva na Tua palavra, Senhor, e na Tua santidade, Deus. Possamos falar verdadeiramente aquilo que é a Tua palavra, Jesus, e apenas a Tua palavra, Senhor. Deus, Senhor, olhando para Josafá, ajuda-nos, Deus, que apesar de ser um homem que Te amava, Deus, ainda assim não tinha coragem, Deus.
Ainda assim, Senhor, ficou na dúvida quando teve um homem que dava a profecia verdadeira diante daquela pressão, daquela multidão que dizia exatamente o oposto. E Josafá já estava, Senhor, resoluto a fazer aquilo que ele muito bem entendia, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sempre voltar atrás naqueles que são os nossos planos, se os nossos planos não forem alinhados com a Tua verdade, Senhor. Se os nossos planos, Deus, estão contra a Tua vontade, Senhor, nós clamamos, Deus, para que Tu nos mostres, Deus, e nos dês capacidade e coragem, Senhor, para que nós possamos rejeitar os nossos caminhos, as nossas decisões, Deus, para ir para o Teu caminho e para a Tua escolha, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a estarmos comprometidos contigo, Senhor. Único e exclusivamente contigo, Senhor. Senhor, quanto a cabo, Deus, ajuda-nos a não ser também como este homem, Deus. Viveu uma vida sempre longe de Ti, Senhor. E parece que nem no final se arrependeu, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender, Deus, que o Teu julgamento ele está e vai acontecer, Deus. Então ajuda-nos a estar preparados, Senhor Jesus, para o dia que Tu nos chamares, Senhor. E por fim Te agradecemos, Deus, pelo Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado porque, Senhor, aquilo que era merecido a mim, Deus, aquilo que era destinado a mim, Senhor, foste Tu, Deus, que levaste aquilo naquela cruz, Senhor. Então eu Te agradeço, Pai, pelo privilégio que tenho de ser salvo, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui está, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Jesus. Espírito Santo, toca na nossa vida, Deus. E obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és santo e bendito. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Ele é santo. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Estamos mesmo a terminar. Acho que sou eu hoje a fazer os anúncios. Já cheira a comida. Já dá para almoçar. Amém. Temos anúncios? Culto de oração, dia... Nem consigo ler aquilo. 28. 28 de março, às 21 horas. Os irmãos façam o esforço de estar presentes, está bem? Dia 28 de março, sexta-feira, às 21 horas, estaremos aqui no culto de oração. Lembrar também, todos aqueles que são jovens, se alguns estão na dúvida se são jovens, é só até aos 35 anos, está bem? Pronto, se tiver mais de 35 anos não pode ir, se tiver 35 anos pode ir, se tiver abaixo também pode ir a partir dos 13, está bem? Então entre os 13 e os 35 anos vai haver um retiro de jovens, vai ser em conjunto com a Assembleia de Deus Benfica. Na realidade o retiro é da Assembleia de Deus em Benfica, nós fomos convidados, ou melhor, eu fiz-me de convidar. Como sou eu que vou ser o pregador, eu sugeri que nós pudéssemos também ter ali algum grupinho de jovens. Já temos alguns inscritos, ainda assim pedia que se houver ainda pessoas que se queiram inscrever, é obrigatório inscreverem-se o mais rapidamente possível. O que é obrigatório, no fundo, é ter a pré-inscrição, que são 10 €, está bem? E isto é muito importante. O limite da inscrição é até dia 1 de abril, se não estou em erro, mas eu preciso de enviar os dados já, por causa de acionar os seguros, essas coisas todas. Portanto, eu preciso, depois desses dados, vocês podem falar comigo, quem ainda não se inscreveu, ou com a Susana, ou com a minha mulher, ou com o André, ou com alguém que estiver no grupo de jovens também, dos líderes dos grupos. Falem com alguém e nós fazemos a vossa inscrição. Portanto, já não têm assim muito tempo, decidam-se, está bem? Decidam-se e inscrevam-se. Não sei se há mais alguma coisa. O culto de quarta-feira vocês já sabem. A oração Intercessão Rede acontece aos segundos e quartos domingos de cada mês, às 10 da manhã, é isto, não é? Portanto, os irmãos que queiram estar em oração, nós temos aqui a rede de intercessão, ocorre aos segundos e quartos domingos de cada mês. Portanto, os irmãos têm que estar cá às 10 horas, ou começa às 10 horas, e depois ficam ali até quase começarem o culto. E assim pegam fogo lá dentro e vêm para aqui pegar fogo. Amém? Acho que é importante. Vocês não dizem amém, não gostam de orar. Já percebi. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Vai, levantem-se. Vamos. Amém, é isso, é. Amém, amém. Gostam de orar? Amém. Sexta-feira há culto. Quero ver quantos é que disseram amém que vão vir na sexta-feira, depois ao culto. É, amém, é. Eu depois vou ver isso. Amém. Vamos terminar então, se gostam de orar, vamos terminar com a oração. Os irmãos que estão inscritos, teremos aqui o nosso almoço agora. Amém. Pronto, está bem.
Tá difícil hoje, está bem. Vocês são um público muito difícil, não sei se já se tinham apercebido disso. Sabiam que era um público difícil ou não? Não? Está bem, pronto, está bem. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu cuidado mais uma vez, Senhor. Agora despede-nos em paz, Deus, e que com o teu Espírito Santo possas proteger a cada pessoa, Deus. Dá-nos uma boa semana, Deus, que possamos ter também a oportunidade, Deus, de partilhar do teu Evangelho e do teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos.